Meus irmãos, eu quero falar de um assunto aqui neste vídeo que é pouco falado na igreja ou não é falado na igreja. Um assunto que até tratam ele como algo normal ou como brincadeira, mas é a respeito da glutonaria. Deus, ele proibia muitas coisas no Antigo Testamento para que o ser humano preservasse a sua saúde. Deus, ele tinha cuidado. Quando a gente vê lá no livro de Levítico algumas ordens para que o povo não comesse tais coisas, Deus estava zelando pela saúde do indivíduo, para que ele não viesse a ter problemas, futuros. E hoje em dia tratam essas coisas como banais, sabe? Não falam contra a glutonaria, que a glutonaria ela é pecado. No livro de Gálatas capítulo 5, aqui no versículo 21, fala que a glutonaria ela é obra da carne e pecado, né? A glutonaria. Eu estava lendo algo interessante aqui também no livro de Levítico capítulo 7, o versículo 22, olha só. Depois falou o Senhor a Moisés. Isso aqui foi Deus que falou. Se Deus falou com Moisés, é algo de suma importância. Dizendo, fala aos filhos de Israel. Isso aqui não era só aos sacerdotes não. Era aos filhos de Israel dizendo, nenhuma gordura de boi, e nem de carneiro, e nem de cabra comereis. Olha só a preocupação de Deus com a saúde do ser humano. E nós sabemos que gordura de animais, a gordura da carne, ela faz mal para o ser humano, né? A glutonaria em si, ela faz mal para o ser humano. O comer em excesso, o comer demais, né? Um tempo atrás aí a Ana Paula Valadão falou que era meio incoerente, né? Um pastor... Não, mas eu não quero falar sobre isso, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, que a glutonaria é pecado. E isso deve ser falado nas igrejas. Sabe o que hoje você escuta lá dentro da igreja? Ah, o crente ele não tem vício, mas come, que é uma beleza. Meus irmãos, isso daí não é coisa de Deus. Isso daí não é coisa para se brincar. Porque tem muita gente obeso dentro da igreja e que não está contente com a situação dele. Mas infelizmente, obeso, mas doente, obeso, passando mal, pressão alta, passando mal, sabe? É diabético, é dificuldade no andar. E não é o projeto de Deus que a pessoa passe por isso. Então, por isso que na Bíblia fala que a glutonaria é obra da carne e não agrada a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alimenta, né? E eu acho não, tenho certeza. Na Bíblia ela ensina que a gente tem que receber ensinos desses nos púlpitos das igrejas. Que a pessoa deve tomar cuidado com a alimentação dela. Por quê? Para que ela não venha sofrer depois, né? Pessoas ingerindo açúcar em excesso, né? Vários alimentos com carboidrato, com glúten, tudo isso que faz mal para o corpo humano, pessoas comendo em excesso e não tem instrução para isso, né? Só existe piadinhas e brincadeiras, e aí quando vai ver a pessoa tá obesa, tá com diabetes, tá com acima do peso, uma carga para o corpo carregar desnecessária e não tem uma instrução, né? Eu louvo a Deus pelas igrejas que ensinam os membros essas partes da pessoa se nutrir da maneira correta. Tem igrejas que eu já vi, eu já fui em igrejas que o pastor dá liberdade para pessoas que se formaram em nutricionistas falar a respeito da parte de alimentação. Nossa, isso é louvor a Deus. Por quê? Porque os nutricionistas eles têm aquele espaço para poder falar dentro da igreja, instruem os membros da igreja a se alimentar da maneira correta, e aí a gente vê o quê? Uma igreja saudável, uma integridade física saudável, né? Uma orientação na sua vida alimentar. Você sabe como alimentar você, alimentar os seus filhos, porque as crianças elas não sabem se alimentar. E é responsabilidade do adulto, né? E quantas vezes você vê um pai e uma mãe dando tanta besteira para os seus filhos, aí quando vai ver o filho tá acima do peso, a criança tá diabética, tá com pressão alta,
E isso é responsabilidade dos pais. Então devemos tomar cuidado. A glutonaria continua sendo obra da carne. E a Bíblia ensina que isso não é de Deus. Então, meus irmãos, a glutonaria, ela é isso. É algo, tudo aquilo que vai fazer mal para o teu corpo. E não é projeto de Deus que você destrua o templo do Espírito Santo. Então, cuidado com a alimentação, porque é projeto de Deus que você tenha saúde e vida e com abundância.